Então, senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, como há pouco referi, com a presença do senhor diretor, na altura, Dr. Paulo Filipe, ex-diretor do Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria, acompanhado que vem do Dr. Gonçalo Capitão, seu advogado, que cumprimento. Queria apenas recordar os termos desta audição, portanto, iniciá-la o grupo parlamentar requerente, através da senhora deputada Joana Cordeiro, a quem irei dar de imediato 4 minutos para responder, para questionar, e para responder o Dr. Paulo Filipe terá a amabilidade, num esforço hercúleo de síntese, dar nota digo eu, antecipo que o tempo para responder seja sempre mais curto do que aquele que é dado para questionar. Porque depois seguirão, por ordem decrescente, a representatividade parlamentar, todos os demais grupos parlamentares que disporão também de 5 minutos e 3, respectivamente, e disporá de um tempo global, sensivelmente meia hora, para responder às questões, pelo que, sendo fácil antecipar que são, pelo menos parcialmente sobreponíveis, creio que terá tempo para prestar os esclarecimentos solicitados, o que antecipadamente agradeço. Senhora deputada Joana Cordeiro, faço favor, a palavra é sua, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Paulo Filipe e o seu advogado. Agradeço a presença aqui nesta comissão para nos explicar aqui os contornos de toda esta situação, porque aqui o que pode estar em causa também é a confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde e na forma como estes processos funcionam. O Dr. Paulo Filipe, enquanto diretor do Serviço de Dermatologia da ULS de Santa Maria, era o responsável direto pela supervisão da atividade clínica adicional e, portanto, eu gostava que nos explicasse exatamente qual era o seu papel na definição e aprovação dos planos de produção adicional e depois, obviamente, na fiscalização desses planos. Do que todos sabemos, cabe ao diretor de serviço decidir ou aprovar que casos devem ser operados em regime de produção adicional e quais é que devem ser tratados na produção base e, portanto, aqui gostaria de perceber quais eram os critérios para definir ou uma ou outra. Depois, queria perceber se, além da parte clínica, estes valores que eram pagos alguns dos médicos do seu serviço, sabia estes valores, tinha conhecimento destes valores totais, e é isso, já me está a acenar com a cabeça, mas pronto, é perceber basicamente se tinha, porque isto faz parte das funções, se não tinha, porque não, quem é que tem acesso a estes valores, mas pergunto-lhe se, não sabendo de forma oficial, se sabia de alguma outra forma ou se teve reclamações por parte de alguém da sua equipa sobre os valores que estavam a ser pagos a outros colegas. Então, perceber também em que momento é que soube que havia aqui um conjunto de valores, eu vou-lhe chamar fora do comum, mas também lhe vou perguntar, afinal, se estes valores eram efetivamente fora do comum ou não, porque nós sabemos quanto é que são os custos dos GDHs e tudo isso, e portanto sabemos que na dermatologia há alguns valores que são maiores, portanto explicar um bocadinho se estes valores são efetivamente fora do comum ou não. Nós ontem perguntámos ao presidente da ULS e isto não ficou muito explícito, portanto gostava de perceber se estes valores no fundo são comuns. E aqui, sendo comuns ou não, pergunto qual é a explicação para um médico num dia receber 51.000 euros e ao longo de 4 anos receber 715.000 euros. Novamente, se isto é tudo normal em termos de valores ou não. Depois, tentar perceber também que nós ontem aqui ouvimos o Dr. Carlos Martins dizer que há um conjunto de auditorias e de mecanismos de controlo para estas situações e aquilo que eu queria perceber, e falou-nos em 12 momentos de controlo, e eu gostava de saber, na parte que lhe diz respeito a si, qual era este controlo e também perceber porque é que o Dr. Miguel Alpalhão era o único codificador da equipa, porque ontem também ouvimos aqui dizer que um médico não deve codificar as suas próprias cirurgias e diria que esta decisão lhe cabe a si e, portanto, gostava de... Pronto, é isso que eu quero perceber. E, portanto, gostava que nos explicasse isto. Depois, perceber se o Conselho de Administração alguma vez lhe chamou a atenção para este tipo de valores fora do comum na dermatologia e para eventuais problemas.
Depois, neste sentido, nós, entretanto, pronto, já sabemos, tivemos todos conhecimento da sua demissão, portanto, se confirmar que esta demissão foi no seguimento deste caso, perguntar quais foram os motivos que levaram à sua demissão, porque daquilo que lemos nas notícias foi uma decisão sua, mas aquilo que eu quero perceber é se houve algum tipo de pressão superior para que esta demissão acontecesse, e se houve, porquê? Porque, novamente, nós ontem ouvimos o Dr. Carlos Martins dizer que ainda estavam a tentar perceber exatamente o que é que se tinha passado, sem explicar muito bem onde é que estaria um eventual problema, então não percebo porque é que o Dr. Paulo Filipe já se demitiu, se não havia já um problema que se tivesse identificado. Depois, pergunto se tem conhecimento de práticas semelhantes, digamos assim, quer dizer, e isto aqui estou-me a reportar muito às notícias que entretanto vieram, de haver cirurgias só serem selecionadas para a produção adicional, cirurgias mais complexas, de haver cirurgias que eram codificadas com outro tipo de cirurgias, de o Dr. Miguel Alpalhão ter posto os pais a ser operados em produção adicional, portanto, isto, o que eu quero perceber, no fundo, é se isto é uma prática que é transversal a vários serviços, tanto dentro da ULS Santa Maria, como noutras ULS. E, novamente, aqui o objetivo é tentar perceber se o problema está no modelo em si, ou se há aqui algum tipo de ética que não está a ser cumprido. Porque, de facto, para a Iniciativa Liberal preocupa-nos que possam acontecer muitos mais casos como este, ou termos conhecimento de mais casos como este. E, como disse no início, isto põe em causa a confiança das pessoas no sistema e na forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido, e principalmente na situação, e eu já disse isto, nada contra a produção adicional, obviamente é muito importante para recuperar listas de espera. É muito importante também que médicos que façam mais ou que façam atividade mais complexa que sejam pagos por isso, nada contra. Aquilo que nós não podemos, que temos que garantir é que na produção base e na produção regular não está tudo a ser desviado para a adicional exatamente para ser pago a um valor maior. E portanto, o que eu lhe pergunto é se, apesar de todos os mecanismos de controle que existem, existe ou não formas de controlar ou de contornar aqui o sistema, fazendo com que os médicos acabem por receber mais dinheiro do que aquilo deviam, e pergunto-lhe se, para que isto aconteça, se tem que existir ou não uma conivência superior. Porque, obviamente, os hospitais, quando os médicos fazem mais produção adicional, o próprio hospital, o modelo de financiamento prevê que o hospital seja mais financiado por isto. Portanto, eu não me parece que haja propriamente um incentivo a um Conselho de Administração parar com estas práticas, mesmo que essas práticas e práticas que possam não ser totalmente corretas, porque também não tem nenhum incentivo nisso. E eu fiz esta pergunta ontem, não houve resposta e, portanto, quero perceber se estes incentivos da parte do que diz respeito ao hospital também estão errados ou não. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Então, a palavra ao Sr. Dr. Paulo Filipe. Dispõe de 5 minutos para responder. Primeiro, porque é que eu me demiti. Portanto, tendo em vista a minha nomeação por concurso público como professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, e tendo ficado no posto por concurso público e atendendo às grandes responsabilidades inerentes, a minha demissão estava prevista porque eu só poderia ficar no Serviço Nacional de Saúde com 10 horas e meia, e isso não dá para dirigir um serviço. Portanto, passar para a parte da faculdade em exclusividade a 100%, mas podendo ter a opção de ficar no SNS, no Ministério da Saúde, a 10 horas e meia. Ora, isso não é compatível com o cargo de direção de um serviço, porque 10 horas e meia faz em 2 dias úteis. Outra coisa que lhe queria dizer, a minha demissão prendeu-se com o facto de eu, com o diretor da Faculdade de Medicina, acordar que o novo cargo que eu tive começasse no dia 1 de junho. Portanto, foi há pouco tempo.
e, portanto, não sou demissionário como vinha na carta, mas já não tenho qualquer responsabilidade na organização e na gestão do serviço, mas ainda tenho funções clínicas assistenciais. Depois, quanto aos critérios de produção adicional, eu troquei vários e-mails que poderei fornecer posteriormente, se os senhores deputados assim o quiserem, a explicar. Isto tudo começou em 2020. Estávamos na época da pandemia e eu fiquei muito surpreso porque em 2020 fui confrontado com a sustentabilidade do meu serviço, no serviço que eu dirigia, devido ao facto de nós usarmos medicamentos muito dispendiosos biológicos. Como sabem, há doenças imunomediadas como a psoríase e outras que têm, nas formas mais graves, que ter medicação biológica. E fui confrontado com isso. E da administração propuseram que eu poderia, eventualmente, se todos concordassem, criar o Centro de Cirurgia de Ambulatório, e assim foi criado pelo Conselho Diretivo da ULSS. A seguir, começámos então a fazer cirurgias que são cirurgias convencionais regulares e, passado um período, as listas de espera eram enormes e eu propus ao Conselho de Administração que pudéssemos fazer cirurgias adicionais sempre naquela proporção de 3 regulares ou convencionais para uma adicional, porque há serviços, eu tenho conhecimento de serviços, quer no meu hospital, quer noutros hospitais a nível nacional, em que a cirurgia adicional passou a ser a regra. Portanto, isso está bem explícito no cuidado que eu tive com esse facto. Os critérios de produção foram evoluindo ao longo do tempo. Como sabe, na época da pandemia, apenas vinham ao hospital pessoas jovens com lesões benignas. E, portanto, a cirurgia adicional nessa altura era sobretudo com lesões benignas. Depois foi havendo uma evolução e fez uma proporção de malignas e de benignas. E ultimamente, nos últimos tempos, temos dado preferência às malignas, nos últimos meses, porque tem havido um boom, uma explosão muito nítida após a pandemia de lesões malignas cutâneas. Não sabemos se isso foi porque as pessoas, durante a pandemia, descuraram a prevenção, se, por outro lado, o vírus, o SARS-CoV-2, também teve algum papel neste facto. Portanto, isto é para lhe dar uma ideia de como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Eu não tive nunca acesso ao que os médicos ganhavam em adicional. Só fui confrontado com isso quando apareceu nas notícias. E isso eu também não tinha que ter, porque eu era apenas uma chefia intermédia clínica. E, portanto, eu não tenho a ver com as codificações. Isso é preciso ter um curso para fazer a codificação, como sabe, e é uma competência da Ordem dos Médicos também, e eu não sei o que é que cada código, cada cirurgia gera, que código, que para além disso, o diagnóstico dos doentes não é só ser benigno ou maligno, há também outros critérios que levam a outros diagnósticos, como, por exemplo, as comorbilidades, as outras doenças que os doentes têm, o grau das comorbilidades e, portanto, eu isso não tinha acesso diretamente e só tive a posteriori. Eu sei que
sei que podem chocar estes valores, mas tive conhecimento também pela imprensa que as auditorias à codificação tiveram uma conformidade de 99,5%. E isto representa que há uma correta codificação dos doentes. Portanto, esta conformidade que foi encontrada internamente vai ser agora novamente vista pela IGAS e, portanto, está a decorrer um processo de averiguações pela IGAS, porque eu também estou interessado em saber se houve ou não alguma fraude ou algum desvio grande da produção ou da rentabilidade do serviço. Em termos clínicos, não estamos a esconder nada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agora, como lhe referi, teria a amabilidade de ir anotando as questões, porque vão ser vários senhores deputados a colocá-las. Tem papel? Tem. E, portanto, da exata medida em que apenas darei a palavra depois para responder com o somatório dos tempos gastos na formação das questões. E agora, então, portanto, ainda nesta primeira ronda, mas já não o parlamentar requerente, por ordem decrescente de representatividade parlamentar, e dei de dar a palavra ao grupo parlamentar. Peço desculpa. O Chega também é autor deste requerimento. É? Peço desculpa, sim, então peço desculpa, ainda antes dessa questão, portanto, ainda a senhora deputada Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar do Chega, irá, nos exatos termos, dispor de 5 minutos, e eu devolverei-lhe a palavra para os 5 minutos, e, portanto, aquilo que eu gostava de dizer é assim, mas a seguir. A senhora deputada Cláudia Estevão, faça favor, 5 minutos. Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputadas, e cumprimento o Sr. Dr. Paulo Filipe e o advogado que o acompanha. Antes de mais, agradecer a sua presença nesta comissão, numa audição que nós consideramos absolutamente necessária para compreender os factos que nos trazem aqui hoje, e que são exemplos concretos de como se pode perverter a confiança dos portugueses, dos contribuintes, no SNS. Quando esta audição foi requerida, já era do conhecimento público que Vossa Excelência apresentara admissão, segundo o que foi noticiado na sequência da informação dos resultados preliminares da auditoria interna, que lhe foram dados conhecimento através do Conselho de Administração, mas já percebemos que não terá sido assim, mas os factos é que estamos a falar aqui de pagamentos de centenas de milhares de euros, em produção adicional, codificação dos atos pelos próprios profissionais beneficiários, cirurgias registadas em nome de médicos ausentes e suspeitas de irregularidades na prescrição de medicamentos. E tudo isto aconteceu num serviço que tinha e que dispõe de regras escritas, de relatórios obrigatórios, de sistemas de auditorias, de supervisão e validação. Portanto, regras que na prática não impediram o que foi descrito e que os próprios médicos do serviço, alguns, que disseram, que referiram que este serviço era uma anarquia completa, onde se normalizaram práticas obscenas do ponto de vista financeiro, palavra dos seus dirigidos. O grupo parlamentar do Chega quer perceber por que razão, durante tanto tempo, nada foi travado. Queremos saber se se tratou, efetivamente, de inércia, de uma cultura de impunidade instalada ou de conivência. E hoje esperamos respostas claras que nos permitam compreender efetivamente o que se terá passado. Então passo agora às perguntas. Nós queremos saber como eram definidos e validados os critérios de prioridade clínica e as listas de doentes para produção adicional, quem as aprovava em última instância. Queremos saber se pode garantir a esta comissão que havia verificação efetiva da presença dos profissionais que apareciam nos registros como tendo efetuado os atos cirúrgicos. Queremos saber se consegue indicar a esta audição
qual o valor pago em 2024 em produção adicional no serviço que dirigia e que, na sua opinião, esse valor foi proporcional e adequado à realidade da atividade cirúrgica realizada em adicional. Queremos saber se consegue confirmar que em alguns destes casos, os atos foram codificados pelos próprios beneficiários e se considera isso aceitável e porquê é que foi feita esta escolha e por quem. Como justifica que, apesar de auditorias, relatórios mensais e regras de supervisão que devia aplicar, nada tenha detectado todos os factos que aqui foram descritos, portanto, valores excepcionais, irregularidades na classificação de doentes, codificação pelos próprios beneficiários, pagamentos a profissionais ausentes, anomalias na prescrição. Portanto, tudo isto foi o que veio a público numa investigação jornalística, que, aliás, foi o que despoltou tudo isto, porque tantos mecanismos internos e nenhum funcionou. Quando começaram a existir relatórios regulares sobre produção adicional e que uso lhes deu enquanto diretor de serviço? Okay. Quando é que começaram a existir relatórios regulares sobre a produção adicional e que uso lhes deu enquanto diretor de serviço? Queremos saber a quem reportava, a quem o Dr. Filipe, enquanto diretor de serviço, reportava formalmente, se era ao diretor de departamento, se era ao diretor clínico, com quem partilhou toda a informação que, enquanto diretor de serviço, lhe competia conhecer, supervisionar, monitorizar, incluindo as listas de produção adicional, as escalas dos profissionais, a codificação e a validação dos atos. Estou mesmo a terminar. Quando apresentou a demissão do cargo de diretor de serviço, e tendo em atenção os resultados preliminares da auditoria interna, que irregularidades supostamente lhe foram comunicadas pelo Conselho de Administração? O que é que foi apurado efetivamente? Considera que para concluir, estes factos todos refletem falhas individuais ou que se havia instalado uma cultura de permissividade, conivência e anarquia completa? Obrigado. E, por último, na sua perspectiva, quem deve responder perante os contribuintes por esta situação e que recomendações deixa para que situações como estas não se repitam? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. A palavra novamente ao Sr. Dr. Paulo Filipe para responder. Dispõe de 5 minutos. Senhora Deputada do Chega, agradeço muito as suas perguntas. Eu não estou num tribunal, como sabe, e, portanto, venho aqui de boa fé. Não estou a ser acusado e não venho aqui de boa fé e, portanto, exijo algum respeito pela minha pessoa. Mas eu, contudo, vou responder àquilo que sei. Venho aqui responder ao que sei e ao que posso responder. Quanto aos critérios para cirurgias adicionais, nós temos propostas muito prioritárias, que eu vou falar em doenças, mas não sei se os senhores deputados querem ouvir que doenças é que são, mas vou já agora. Temos cirurgias muito prioritárias, que são o melanoma maligno, o carcinoma espinocelular de alto risco e os carcinomas basocelulares da face que desfiguram os doentes. Esses são prioritários. Depois temos cirurgias prioritárias, não muito prioritárias, que são basaliomas ou carcinomas basocelulares no corpo, tirando a face, e nevos atípicos, ou seja, nevos que têm características já na morfologia das células que estão alteradas, mas que ainda não são melanoma. E que carecem também de uma abordagem cirúrgica atempada. E temos cirurgias normais, que são, por exemplo, fibromas pêndulos, são lipomas, são quistos, são verrugas seborreicas, que são outro tipo de lesões benignas e que conferem aos doentes
alguma alteração da qualidade de vida, mas que podem ser proteladas. Portanto, estes são os critérios que nós fazíamos no serviço. Depois, quanto à história de haver profissionais que tinham um nome na cirurgia e que não estavam, é verdade que aconteceu uma situação com uma médica apenas que de facto não estava na cirurgia, mas que depois foi mudado o nome dela, foi mudado, porque isso é possível mudar a posteriori, e ela teve que se ausentar para o estrangeiro com o marido, e portanto ela não foi ela que operou. Aliás, quem operou foram os médicos que estavam presentes nesse dia. E, portanto, está tudo... Isso não foi ela que ficou com o nome e não fez as cirurgias realmente, porque não estava lá e estava no estrangeiro e, portanto, foram outros médicos. Aliás, isso foi muito falado e eu não sei porquê, porque isto acontece em todos os serviços, que há cirurgias que são planeadas com tempo e depois, na altura da cirurgia, tem que haver mudança porque o médico não está, ou porque está doente, ou porque está ausente, ou porque está em congresso. Quanto ao facto de um médico ter codificado algumas dos atos que fez, deve-se ao facto de o curso para codificação, que aliás eu pedi que outro elemento do serviço também fizesse codificação. Aliás, o meu serviço tem só 10 especialistas atualmente, serve uma área enorme de pessoas, e eu pedi, todos os anos, peço no plano de ação que o serviço está carenciado. Eu, aliás, faço, ao contrário de muitos meus colegas, assistência clínica aos doentes, não faço só gestão nem direção, não tiro férias há 5 anos, desde a pandemia, para ter uma ideia como é que isto está, como é que o Serviço Nacional de Saúde está, não tirei férias, faço um banco por semana ao domingo, e, portanto, é para dizer que não é descuido, é falta de médicos, mais dermatologistas, para o Serviço Nacional de Saúde. Apesar de tudo dos factos, nós conseguimos salvar algumas vidas e resolvemos a centenas de doentes. Isto não foi nem foi 2, nem foram 3 doentes que foram operados, senhora deputada, foram centenas de doentes ou milhares de doentes. Estou-me a fazer explicar bem, se calhar. Isto não é um caso como um caso de 2, de 3 doentes, de 4 doentes que deu aquele valor. Foram centenas de doentes ao longo dos 4 anos. Não sei se... Muito obrigado, doutor. Só um momento. Gostaria de fazer uma interpelação à mesa. Eu ia falar, se calhar posso dispensar a sua interpelação. Antecipo. Então diga. Pronto. Só porque queria fazer uma referência. Eu não interrompi ninguém, porque, apesar da observação do Sr. Dr. Paulo Filipe, não registrei qualquer ofensa. Não registrei qualquer ofensa e, aliás, os senhores e senhores deputados acreditar-me-ão isso seguramente, jamais permitiria tal coisa. E a senhora deputada também, de imediato, referiu que não tinha tido qualquer percepção de o ter feito e, portanto, fui acompanhado nisso. O doutor referiu que não estava num tribunal, aliás, como o doutor Gonçalo Capitão confirmará, os tribunais são também eles próprios espaços de respeito, não são espaços alheios ao respeito. E, portanto, não pedi-lhe, obviamente não estando habituado à vivacidade parlamentar, não interpreto perguntas como afirmações que possam pôr em causa a sua idoneidade. As questões colocam-se precisamente para obter uma resposta. Claro que poderá dizer como ousa fazer-me essa pergunta.
é precisamente para obter esclarecimentos. Penso, Sr. Deputado, que estará dispensado a intervenção. Muito obrigado. Agora sim, Sr. Doutor, isso é que eu lhe pedi a amabilidade de fazer. Aquilo que eu preferi agora é que vamos entrar nesta fase, ou seja, eu vou dar a palavra sucessivamente a vários senhores e senhores deputados e o Sr. Doutor teria a amabilidade de anotar as questões, porque só lhe devolverei agora a palavra afinal. E, portanto, vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sónia Machado Fernandes. Não, lápis meu, penitenciado. Sofia Machado Fernandes, portanto, uma vez mais. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Paulo Filipe. Antes de mais, agradecer também a sua presença cá hoje para que nos possa esclarecer de algumas questões. Bem, mas eu começo por dizer que é muito importante este enquadramento que farei, deixando bem claro que o Serviço Nacional de Saúde tem uma atividade notável, tanto em termos de realização de consultas como de cirurgias, sendo que estas últimas são as que hoje nos ocupam aqui esta manhã, nesta audição. Para termos uma ideia, só em 2024 o Serviço Nacional de Saúde fez quase 900 mil intervenções cirúrgicas, mais de 70 mil por mês, o que dá aqui uma média diária superior a 2 mil por dia. Todos conhecemos muito bem a pressão que o nosso Serviço Nacional de Saúde está sujeito todos os dias. Aliás, o Sr. Dr. Paulo acabou de dizer que já há uns anos que não tira férias e porque o Serviço Nacional de Saúde está realmente com muita pressão. Todos nós conhecemos bem essa pressão, mas também conhecemos bem o trabalho que tem vindo a ser feito para que consigamos diminuir essa pressão. Neste caso em apreço hoje, que estamos aqui a falar, não se trata de números do Serviço Nacional de Saúde, mas antes de um caso específico, muito em particular, que tem que ver com uma eventual faturação excessiva de trabalho adicional no Serviço de Dermatologia do Hospital Santa Maria. Notícia esta que tem sido veiculada pela comunicação social e que entendemos ser fundamental esclarecer cabalmente. Já muitas perguntas foram aqui feitas e muitos esclarecimentos também já foram aqui obtidos, pelo que me vou dispensar de fazer de as reproduzir e de repetir o muito que já foi aqui dito. Por isso passo diretamente às perguntas, pedindo ao Sr. Dr. Paulo Filipe que as interprete com muita objetividade e como apenas procurando esclarecer o muito que foi noticiado pela comunicação social nas últimas semanas, para que quer nós, quer os portugueses possam vir a perceber este caso. Primeira pergunta. O Sr. Doutor confirma ter enviado um mail ao Dr. Luís Pinheiro, então Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, no qual manifestou preocupação com limitações que estariam a ser impostas às cirurgias em produção adicional no Serviço de Dermatologia do Hospital Santa Maria, com o consequente risco da necessidade de pagamento a entidades externas para dar uma resposta cirúrgica nos tempos legalmente definidos, propondo então o aumento das cirurgias ao fim de semana? Segunda questão. A comunicação social tem referido a existência de relações de proximidade entre si e o Dr. Miguel Alpalhão. Designadamente a nível académico, terá sido seu professor de investigação no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e profissional, chefe de serviço no Hospital Santa Maria. O Sr. Doutor confirma estas alegações? Terceira questão. É verdade que o Dr. Miguel Alpalhão fazia as codificações das cirurgias de dermatologia no Hospital Santa Maria, sendo certo que ele realizava também essas cirurgias, incluindo as que ele próprio codificava? Se sim, considera esta prática aceitável até do ponto de vista ético? E conformou-se com a mesma ou suscitou alguma vez, superiormente, a necessidade de não permitir que o mesmo médico codificasse as cirurgias que ele próprio realizaria no futuro? Quando teve a noção dos elevadíssimos valores auferidos pelo Dr. Miguel Alpalhão, pelas cirurgias por ele realizadas no Hospital Santa Maria, como os pôde explicar e se os considera devidos? A quinta pergunta não vou novamente fazer, porque já aqui foi dita, que tem que ver com a sua demissão, já está justificada. Passo para uma sexta pergunta. Se tem conhecimento de outras situações de profissionais de saúde que possam, eventualmente, ter incorrido em irregularidades na realização da produção de cirurgia adicional no Hospital Santa Maria? Sétima e última questão, Sr. Doutor. De uma forma mais geral, mais abrangente, gostaria de saber que balanço faz da atividade cirúrgica da dermatologia em produção adicional no Hospital Santa Maria nos últimos anos. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega.
Não, perdão, já acabou de usar a palavra, como é óbvio. Sra. Deputada Susana Correia, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Paulo Filipe, doutor que o acompanha, e agradecer a presença nesta Comissão de Saúde. Dr. Paulo Filipe, depois de tudo o que foi aqui dito, eu não quero estar a voltar a repetir as mesmas questões, portanto, aquelas que eu tinha aqui enumeradas e já foram feitas não vou repetir. Queria só salientar que o momento em que surge esta audição é o momento em que nós falamos da necessidade de aumentar a eficiência na gestão do Serviço Nacional de Saúde, em que damos um foco muito importante às lideranças intermédias e o papel que elas representam nesta eficiência, e sei que o Sr. Doutor foi uma destas lideranças e já percebi que há aqui alguma falta de condições para avançar com este trabalho tão importante no Serviço Nacional de Saúde. O que nós temos aqui em causa tem a ver com o esclarecimento do que veio a público sobre a produção adicional no Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria e, portanto, o que nós precisamos e procuramos apurar nesta Comissão de forma transparente é efetivamente o que se passou. Há um dado que o Sr. Doutor nos deixa aqui, que não era de toda a nossa percepção, é que a demissão do Sr. Doutor não estaria relacionada com todo este processo e, portanto, do que percebemos aqui, não está de todo relacionado com o processo da produção adicional no Hospital de Santa Maria. E há uma outra situação que o Sr. Doutor deixou aqui que eu gostava, se tivesse a oportunidade, que nos explicasse melhor, que é quando nos diz que a cirurgia adicional passou a ser regra. Esse não é... Pronto, depois poderá explicar-me, porque ficou aqui uma percepção, talvez até errada da minha parte, é o papel da cirurgia adicional e o papel da produção adicional. Portanto, o que nós tentamos apurar também é se quando criamos a ferramenta da produção adicional com um objetivo, não estamos a criar perversidade na necessidade de mantermos a produção adicional e já agora a capacidade instalada da instituição, como é que está a ser gerida. E devo confessar que às vezes ficamos aqui com algumas dúvidas se estamos a gerir eficiente a capacidade instalada e se estamos a colocar a produção normal em função da importância da produção adicional por todos os incentivos que se reveste. E depois também ontem foi-nos aqui deixado pelo Sr. Inspetor da IGAS a questão dos mecanismos de controle interno eficazes e do sistema de controle interno. Eu pergunto se a ULS Santa Maria, fora do serviço de dermatologia e fora dos outros serviços, tem um sistema de controle interno para acompanhar a produção adicional, para acompanhar a codificação, para acompanhar os resultados, para acompanhar a monitorização do contrato de programa que é feito e até os tetos de valores que nós sabemos que são previstos na produção adicional. Mais duas perguntas têm a ver com a codificação. Durante quanto tempo existe a coincidência entre o profissional que codifica e o profissional que executa, porque esta para nós não há muitas dúvidas que é uma irregularidade, mantermos aqui durante muito tempo, nem é tanto tempo, é mesmo mantermos a coincidência entre o codificador e quem está a executar o ato. E uma última pergunta é, neste âmbito da produção adicional, como é que é feito, ou como é que foi feito o equilíbrio na equidade dos profissionais de saúde? Como é que é assegurada a equidade dos profissionais de saúde no acesso à produção adicional? E lembrei-me agora de uma última questão. Ontem coloquei muito a questão dos CRIs, da importância dos CRIs, para que o desempenho seja feito à equipa e não de forma individual, e, portanto, deixava também esta questão e, mais uma vez, agradecer, Sr. Doutor, a sua presença nesta comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, peço desculpa, o Sr. Doutor e agradecer os esclarecimentos que tem vindo aqui a prestar. Há algumas questões também que eu gostaria que pudesse se pronunciar sobre elas nesta audição. Eu procurarei também ser necessariamente breve relativamente a esta matéria. Há aqui um aspecto que ainda não, creio que ainda não está totalmente compreendido,
porque gostávamos de perceber como é que é feito o controlo e a verificação das cirurgias que são realizadas em produção adicional. Isso era importante percebermos como é que, de facto, em termos do serviço, tudo isso é feito. Agora estou-me a referir concretamente em termos do serviço de dermatologia, para se perceber, de facto, qual é o circuito e os procedimentos que são adotados pelo serviço e se não há uma monitorização e um controlo. Neste caso concreto, pergunto-lhe, no tempo em que foi diretor do serviço, não havia essa monitorização e controlo, em particular pela sua parte, considerando as responsabilidades que assumia no serviço de dermatologia. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte: nós também consideramos estranho que haja só um médico que seja codificador das cirurgias, porque isto, se bem compreendi, acaba por estar relacionado com a complexidade da cirurgia e isso acaba, pois, por ter impactos também nos valores que são pagos a quem faz essas cirurgias e que também como é que é feita a monitorização dessa codificação, porque por um lado é estranho, de facto, ser uma única pessoa e ser uma pessoa que faz a codificação das suas próprias cirurgias, ou seja, das cirurgias que o próprio depois acaba por realizar e, portanto, gera aqui de facto esta questão e gostaríamos também de perceber também gostaríamos de compreender melhor esta questão. A terceira questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte: nós, como o nome diz, a produção adicional deve ser isso mesmo. Ou seja, adicional. E aquilo que se deve concentrar os esforços é na resposta, neste caso, aos utentes, no horário normal e no período de funcionamento normal do serviço. Já fez aqui a referência que a relação é de 3:1 entre aquilo que é feito no horário normal e aquilo que é em produção adicional. Pergunto se, de facto, esse critério foi cumprido à risca durante todo este período em que esteve as responsabilidades de diretor do serviço de dermatologia, porque aquilo que nos parece que de facto deve ser a concentração de esforços é efetivamente o reforço até em termos da equipa, se assim permite, e do serviço, e fez também referência que anualmente fazia essa solicitação do reforço, se bem compreendido as suas palavras, do reforço em termos do serviço. Eu gostaria de perceber quais é que foram as respostas também que obteve e que diligências é que também daí resultaram dessa mesma solicitação, porque aquilo que nós consideramos é que, de facto, deve haver na gestão dos recursos públicos no Serviço Nacional de Saúde, deve haver, de facto, uma gestão rigorosa e transparente e, naturalmente, ao serviço daqueles que são os interesses por parte dos utentes e, naturalmente, uma maior eficiência até para aumentar a capacidade de resposta e dar a resposta que os utentes têm direito. E daí essas nossas preocupações. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E presumo, para concluirmos, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Paulo Filipe, o Sr. Advogado. Eu voltava aqui a insistir numa questão que ainda agora a Deputada Paula Santos estava a questioná-lo também, que tem a ver com a questão da codificação. A segregação de funções é um princípio fundamental de transparência, principalmente quando estamos a falar de administração pública e, neste caso, do Serviço Nacional de Saúde. É muito pouco compreensível que uma única pessoa faça a codificação quando a codificação tem esta importância e que essa única pessoa apareça depois não só como destinatário da codificação e, portanto, na prática é quem vai praticar os atos que foram codificados, não todos, mas muitos, e alguns com suspeitas claras de poder ter havido alguma interferência, designadamente, não diga que não com a cabeça, peço perdão, mas quando estão em causa familiares, nós estamos aqui, se já tínhamos um conflito de interesses à partida, por alguém decidir sobre algo que vai praticar do ponto de vista executivo, quando isso diz respeito a elementos da família direta, há um duplo conflito de interesses e, portanto, é fundamental esclarecer essa questão. Porquê é que era esta pessoa? O que é que justifica? Porquê é que era sozinho?
Depois, o Presidente do Conselho de Administração ontem referiu-nos os tais 12 elementos de controle que existem para estes procedimentos adicionais. Quais é que dependiam de si e como é que foram verificados? O que é que são estes mecanismos de controle? Como é que se verifica? E está novamente, eu tenho de dizer porque as pessoas não veem a imagem, está novamente a dizer que não com a cabeça. Também será para nós importante saber se de 12 mecanismos de controle que existem, o diretor do serviço não domina nenhum deles, porque isso também para nós é importante saber. E porquê? E então quem é que os verifica? Para saber se há controle ou não. Pode haver só mecanismo e afinal não haver controle. Para nós é importante saber isso. Depois, sobre afirmações que fizeram sobre si e sobre afirmações que o Sr. fez aqui. Afirmações que fizeram, já foi dito aqui, ainda não foi esclarecido, que houve médicos do Serviço de Dermatologia que falaram de anarquia completa, de serviço ao abandono e de urgências sem apoio nem supervisão, feitas por internos, e, portanto, queria colocar essa questão. Essa questão é uma questão relativa ao funcionamento do serviço e, portanto, não tem a ver especificamente com esta questão, mas é muito importante para nós saber também, porque é algo que é dito sobre o serviço que o Sr. dirigiu, e é importante termos essa resposta. Depois, a outra parte tem a ver com algo que o Sr. aqui disse e vou citar, tenho conhecimento de cirurgias adicionais noutros serviços do meu hospital e de outros que passaram a ser a regra e que, portanto, não respeitariam o 3-para-1. Obviamente que, tendo dito isso aqui, nós temos de perguntar quais são os serviços no seu hospital e quais são os outros hospitais, porque nós vamos atrás para saber. Agora, nós não podemos ter alguém que dirigiu um serviço, ainda por cima um serviço que está sob escrutínio nesta matéria, dizer-nos aqui que tem esse conhecimento. Certamente que o Sr. não iria fazer essa afirmação de forma leviana, sabe perfeitamente quais são e nós precisamos de saber e, portanto, peço, e termino porque acho que esta questão é suficientemente importante, até lhe faço um apelo se quiser começar a resposta, uma vez que eu sou o último a questionar, se quiser começar a resposta por aqui, eu acho que nenhum dos colegas se vai importar. Quais são os serviços no seu hospital e quais são os outros hospitais que têm esta prática desrespeitadora daquilo que deve ser uma boa prática? Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Vou então devolver a palavra ao Sr. Dr. Paulo Filipe, que dispõe de... Obrigado pelas perguntas a todos os senhores. Dispõe até 20 minutos. Muito obrigado pelas questões, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço todas. Eu vou tentar responder como sei e acho que sei. Quanto aos serviços que fazem adicional, esta regra do 25% não foi imposta, não foi da minha cabeça. Ela, eu não sei onde é que está, mas ela está plasmada num texto de recomendação em que as cirurgias adicionais não devem ser a regra. Como o próprio nome indica, é adicional, é apenas para preencher lacunas. Agora, os serviços que fazem cirurgias adicionais, segundo me parece, e que me foi transmitido pelo Conselho de Administração, eles fizeram um gráfico de todos os serviços, eu não sei exatamente, mas o meu era o que estava com o padrão mais baixo. Portanto, era o que tinha mais cirurgias regulares ou convencionais e de todos os outros do hospital era o que cumpria aquela regra dos 25%. Eu não lhe posso dizer todos os serviços, porque se calhar todos os outros tinham maior número de cirurgias adicionais que o meu. Noutros hospitais eu sei que também para reter médicos recém-especialistas, eles só ficam nos serviços, não pelo ordenado base de especialista, mas porque fazem cirurgia adicional. Isto é conhecido. E no meu serviço também os médicos especialistas não querem ficar no Serviço Nacional de Saúde a tempo inteiro. E, portanto, ficam a 20 horas, por exemplo, que é metade do tempo,
e nas restantes horas fazem clínica privada ou fazem também adicional, cirurgia adicional. Isto é uma forma, no fundo, de reter os recém-especialistas para o Serviço Nacional de Saúde fazerem cirurgia adicional. Porque, como sabem, o ordenado é muito baixo para... eu sei que somos um país pobre e que todos têm que ter um salário adequado para sobreviverem, mas se as pessoas puderem escolher ter um salário maior e não vão ficar no Serviço Nacional de Saúde por causa disso. Os 12 passos que o Presidente do Conselho de Administração referiu que havia 12 passos no mecanismo do controle das cirurgias, eu desconheço os 12 passos, se calhar devia haver 24 passos em vez de 12, porque se 12 não chegam, se calhar deveria haver 24, porque... Não, é que eu não tenho que conhecer... Eu tenho que conhecer os doentes, tenho que dar conselhos aos meus colegas da parte clínica, mas estes 12 mecanismos, depois da codificação, que há até o pagamento, eu só sei é que os médicos que faziam adicional no meu serviço só recebiam o valor da adicional, muitas vezes eram vários meses em diferido desse tempo. Portanto, os médicos recebiam muitas vezes os valores da adicional em parte ou na totalidade, era variável, mas recebiam sempre. Isto levava meses, se havia 12 passos, eram muito demorosos, porque levava 12 meses, 6 meses a receberem o valor das adicionais, segundo me dizem. O facto do Dr. Miguel Alpalhão ser codificador, eu sempre, desde o início que há a codificação, que referi que ele foi tirar o curso de codificador mesmo antes de haver adicional. Portanto, e pedi mais outra pessoa que estava interessada, que agora é a atual diretora de serviço, que foi escolhida porque é uma pessoa muito competente e que também se dedica à docência e está a planear fazer um doutoramento também, mas ela estava interessada também em ser codificadora e teria que ter autorização, teria que tirar o curso, que também leva quase um ano, segundo me parece, e não havia vagas, também são limitadas as vagas. E no Hospital de Santa Maria, cada processo de codificação, eu não sei qual é o montante que pagam a cada codificador, mas não compensa porque há outros hospitais que pagam melhor e a clínica privada paga melhor aos codificadores e eles, portanto, preferem ir para... As pessoas que tiram o curso de codificação preferem trabalhar para outras entidades. Mas o Dr. Miguel Alpalhão, eu numa reunião com o Conselho de Administração, fui confrontado que não era só ele, que não era só no meu serviço que havia este facto de haver codificadores que codificavam os seus próprios atos. E isso foi-me dito que havia vários serviços em que isso acontecia. E que era o único no meu serviço também. Portanto, de qualquer maneira, todos os processos depois de codificados são todos auditados, passam todos por uma auditoria que conferiu aquela conformidade que é conhecida nos meios de comunicação social de 99,5%. E os 0,5% que não eram concordantes, não mudou o código da codificação. Portanto, praticamente todos os processos estavam corretos nesse ponto.
quanto ao controle interno das cirurgias, realmente o controle era feito, havia uma equipa, isto é para perceberem como isto funcionava, havia uma equipa pré-estabelecida com um médico, com 2 enfermeiras, com uma auxiliar, que estavam no bloco fora dos dias úteis, porque nos dias úteis só se fazia cirurgia convencional ou regular, porque há serviços em que fazem no mesmo dia cirurgia adicional e cirurgia convencional e cirurgia adicional. E vemos, eu próprio vi com os meus olhos, que eles estão à espera da hora no digitómetro para picar o ponto para começarem a adicional. Isto é inadmissível haver situações como estas, porque as adicionais não devem interferir, nem os médicos estarem à espera de haver... E, portanto, eu resolvi que as cirurgias adicionais deveriam ser fora nos dias em que não havia atividade regular. O Dr. Miguel, realmente, Alpalhão, foi o melhor aluno do curso dele e foi um dos melhores alunos de sempre da Faculdade de Medicina de Lisboa. E não foi por acaso que eu escolhi também para ele fazer o doutoramento no meu serviço e com todo o apoio, porque ele revela realmente extraordinárias capacidades intelectuais e tem mesmo uma propensão inata para a parte científica e para a docência também. A equidade na adicional deve-se ao facto de haver aquela proporção de 3:1. Os médicos que eu disse numa carta interna aos médicos que aqueles que faziam mais cirurgias convencionais também eram aqueles que fariam, na mesma proporção, mais cirurgias adicionais. Portanto, não vejo que isto seja uma regra errada. Parece-me, dentro das limitações do meu serviço, a mais adequada, atendendo ao facto de termos uma penúria enorme de médicos e, portanto, tinha que haver algum controle. Não ia pôr médicos que não queriam fazer cirurgia adicional, não queriam fazer cirurgia convencional, a fazer adicional. Isso não é correto. Aliás, eu falava sempre, até enquanto era diretor, no plano de ação para cada ano, que havia esta necessidade de reforço dos médicos no serviço, reforço dos médicos. E desde há 2 anos que eu não consigo nenhum médico para o serviço. Porquê? Porque, especificamente no Hospital de Santa Maria, os contratos para os novos médicos são a 40 horas por semana. Nos outros fazem a dermatologia, tem uma especificidade que consideram específico, que havendo carência de dermatologistas possam ter contratos com 20 horas, com as horas que são decididas pelos serviços. Portanto, no Hospital de Santa Maria não fazem isto, fazem o contrato de 40 horas e só extraordinariamente por período de tempo restrito é que podem ter redução de horário. E isto o que é que cria? Cria que o serviço tenha tendência para o desaparecimento. Não sei se tenho mais tempo ou não. Tem mais 9 minutos. Se há alguma questão que queiram, que eu não fui muito... Ainda há mais um cronograma. É rápida, mas já respondeu às questões colocadas. Passamos à segunda vez. Quanto à urgência, não ter apoio ou supervisão, eu fiquei impressionado com a entrevista em anonimato, fez-me lembrar os relatos dos pedófilos ou na televisão. As pessoas
no meu serviço nunca nenhum interno me confrontou com nenhuma perturbação da urgência, nunca tive nenhuma queixa. Aliás, a urgência fica ao lado dos gabinetes dos outros médicos que estão lá e que dão apoio ao médico de urgência. Eu próprio disse a todos os colegas que são internos que dou todo o apoio todos os dias que for preciso, estou sempre contactável para dar todo o apoio e, portanto, isto não é correto, não é verdadeiro. Os médicos estão com apoio, podem mandar por teledermatologia fotografias dos doentes que vão à urgência e são prontamente respondidos. Podem chamar o médico que está de prevenção, podem chamar qualquer especialista. Eu fiquei muito admirado com aquela entrevista que veio na televisão, porque realmente isso havia lá, não eram vários médicos, nunca foi provado isso, era apenas um médico, porque confrontei isso agora numa reunião do serviço com os internos, quando disse que me ia demitir das funções de diretor, e portanto todos os internos estão confortáveis e que não escreveram nem nunca divulgaram isso para fora de haver falta de supervisão ou de apoio na urgência. Aliás, a urgência de dermatologia faz parte da urgência central e, portanto, não há qualquer impedimento, não há situações muito graves que possam pôr em risco a vida dos doentes. As urgências de dermatologia, como sabem, o órgão pele não é um órgão primordial em termos de urgências. Portanto, em resumo, queria dizer que agradeço e estou sempre ao dispor para qualquer pergunta que eu possa responder e que todos os e-mails que troquei, nunca dei diretivas como chefia intermédia aos meus médicos para fazerem isto ou aquilo sem ter autorização superior. Tenho e-mails que comprovam isso e que posso facultar. E também tenho a necessidade de dizer o seguinte, que não estou arrependido de nada do que fiz enquanto diretor daquele serviço, continuo a ter uma grande estima pelo serviço. Fico muito admirado, e os médicos do serviço que tenham saído para as notícias e para o público, os nomes dos doentes que foram para as cirurgias, fizeram fotografias dos ecrãs, dos monitores, dos computadores, com os dados dos doentes. As pessoas foram como que achincalhadas, parece que cometeram um crime de fazer adicional. Nós não temos culpa das codificações terem atribuído aqueles valores. Estamos apenas interessados, como clínicos, no bom tratamento dos doentes e de podermos ter salvo algumas vidas com as cirurgias adicionais que foram suspensas, e não sei o que é que vai acontecer aos doentes. Foram suspensas só quando veio o escândalo para a comunicação social. Portanto, eu fiz tudo o que me foi possível atendendo à falta de recursos no SNS. Muito obrigado, doutor. E no serviço que dirigi. Muito obrigado, Dr. Paulo Filipe. Como referia, então, vamos à segunda e última ronda. É particularmente rápida, na exata medida em que cada senhora dispõe de 1 minuto. Sr. Presidente, eu pedia só... Sim. Eu pedia só aqui desculpa, porque houve uma pergunta só que eu gostaria de... Não acabou por ser respondida. Fazemos na segunda ronda? Pronto, ok. Eu ia dar a palavra quase de imediato à senhora deputada, portanto, telegraficamente acavalita essa questão e, portanto,
como eu ia referir, portanto, o figurino é exatamente o mesmo, portanto, no final das questões devolverei a palavra ao Sr. Doutor. E, portanto, nem de propósito, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, a palavra é sua, tem 1 minuto, faça. É muito rápido. Tem que ver com a última pergunta que lhe tinha feito, Sr. Doutor, de uma forma mais abrangente. Gostaria de saber, eu sei que o Sr. Doutor já não exerce funções no Hospital de Santa Maria, mas o balanço da atividade cirúrgica de dermatologia em produção adicional no referido hospital, nestes últimos anos em que o Sr. Doutor lá esteve. Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevão, também. 1 minuto, faça. Sr. Dr. Paulo Filipe, nós agradecemos os esclarecimentos prestados, mas também lamentamos o facto de termos ficado pouco esclarecidos em muitas das questões que colocamos. O doutor, na sua intervenção, apresentou alguns critérios de prioridade clínica e, nesse contexto, eu gostava de tentar perceber se das lesões que, na fase inicial, eram suspeitas de malignidade, que percentagem é que efetivamente se vieram a confirmar, portanto, essa malignidade. Depois, também não ficamos a perceber se efetivamente tinha conhecimento, e se não tinha, devia ter, e se aprovava, e se não aprovava, deveria tê-lo aprovado, das listas de produção adicional, das escalas dos profissionais, da classificação de doentes, da codificação. O doutor alegou o facto de ter, por outras funções que assumiu enquanto catedrático, estar incapacitado de conciliar essa atividade com a diretora clínica, então deveria ter-se demitido antes, porque o facto é que se demitiu agora. E eu não percebi uma coisa que depois eu gostava que me esclarecesse. O senhor demitiu-se da função do cargo de diretor de serviço ou já não trabalha de todo na ULS Santa Maria? Muito obrigado, Sra. Deputada. Já concluiu o seu minuto. A palavra agora à Sra. Deputada Susana Correia. 1 minuto, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Paulo Filipe. Agradecer uma vez mais a presença cá. Ter vindo a esta Comissão prestar os esclarecimentos que entendemos pertinentes para esta situação, ao contrário de outros que esta Comissão requereu para vir e negaram a sua presença na Comissão, e dizer-lhe também que ficamos aqui com muitas notas importantes para continuarmos neste esclarecimento, até diferentes do que nos foi dito ontem pelo Presidente do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, desde logo na questão dos 12 pontos de monitorização, que foi bem vincada a monitorização da produção adicional e, portanto, de nossa parte, agradecer uma vez mais a presença do Sr. Doutor cá na Comissão. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E, para concluirmos, quem iniciou? Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Paulo Filipe os esclarecimentos que aqui deu. Eu ontem, a seguir à audição do Dr. Carlos Martins, disse que tinha ficado muito preocupada e hoje fiquei um bocadinho mais, porque aquilo que eu sinto é que não há propriamente nenhum tipo de controle nem de fiscalização neste tipo de produção adicional. Porque, por exemplo, disse há pouco que não sabe quais são os valores totais que são pagos aos médicos. Mas o papel do diretor de serviço é aprovar a cirurgia adicional. E sabe de certeza que cirurgias é que são mais bem pagas. E sabe, porque, quer dizer, acho que qualquer pessoa que está na saúde sabe que algumas cirurgias são mais bem pagas do que outras. E, portanto, aquilo que me parece é que houve aqui demasiada liberdade ao Dr. Miguel Alpalhão para fazer a codificação das cirurgias, não houve propriamente nenhum tipo de verificação e aquilo que eu não consigo perceber é porquê. E também deu a entender das suas palavras que havia uma espécie de, eu vou dizer conivência, mas sempre de toda a estrutura hierárquica, portanto quase desde 2020 para esta questão da produção adicional e, portanto, eu retomo a minha pergunta inicial ou o meu comentário inicial. Há, de facto, o incentivo está errado e, portanto, há uma influência de toda a estrutura hierárquica, não há mecanismos de controle, nem há motivos, nem há incentivos para se controlar isto e, no fundo, andamos todos a pagar, portanto, todos os contribuintes estão a pagar mais por um serviço que devia ser melhor gerido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos então as questões dirigidas ao Sr. Dr. Paulo Filipe, que dispõe de 4 minutos para esta síntese final. Faça favor, Sr. Doutor, a palavra é sua. Bom, quanto às cirurgias adicionais,
o balanço. Eu tenho aqui, isto é só para que saibam, uma carta do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria a agradecer-me, o ano passado, em 2024, agradeceu-me e diz assim: ao terminar uma análise da nossa atividade e inerente ao período homólogo, não posso deixar de felicitar o Serviço de Dermatologia na sua pessoa pelos resultados quantitativos sempre presente que está a sua qualidade e excelência alcançados. De facto, a dermatologia está em segundo lugar, com 13% do total da atividade cirúrgica e teve um crescimento de 145% em relação ao período homólogo. Aproveito a oportunidade para transmitir que em breve suscitarei aos meus colegas uma decisão em sede da reunião do Conselho de Administração sobre um conjunto de indicadores que nos permitirão benchmarking mensal, quantitativo e qualitativo. Isto é para dizer que toda a atividade do serviço foi adequada à atividade convencional, à atividade adicional, que foi, os médicos fizeram tudo de acordo com as normas. Estamos a aguardar a inspeção, a atividade inspectiva da IGAS e também, seguramente, eu espero saber rapidamente a conclusão que eles vão tirar. Portanto, aguardo com grande expectativa, porque eu nunca notei nada que fosse contrário às boas práticas clínicas. Quanto ao Dr. Miguel Alpalhão ser codificador, ele foi de facto codificador numa fase inicial. Confrontados com isto e com a escassez de codificadores, o Conselho de Administração tirou de codificador e a codificação foi feita por outros codificadores. Portanto, isto foi no início, mas depois foi feita esta mudança de codificador. De qualquer modo, ele não devia ser codificador dos próprios atos que fez, mas a auditoria que é independente não verificou desconformidade na codificação. Portanto, eu fiquei... Não verificou, não há nada que diga que houve um grave erro de codificação. Até agora, que eu conheça, não há nenhum grave erro. As codificações a codificação final dos atos cirúrgicos são feitos baseados a posteriori numa histologia. A histologia é, no fundo, uma análise à peça operatória que vai dizer se o tumor é benigno ou maligno, que tipo de tumor é que é, se for maligno, e se foi todo ressecado, se foi todo removido ou não. E, portanto, tudo isso também conta para a codificação. E, portanto, eu não tinha a partida, no dia em que as pessoas iam fazer as cirurgias, não temos este resultado. Isto leva algum tempo a vir o resultado. Daí que também contribua para a morosidade da codificação e depois do pagamento. Os 12 pontos que o Dr. Carlos Martins salientou, que eram usados no controle, há vários controlos do sistema, mas o controle clínico era feito essencialmente no meu serviço pelos médicos e pelas enfermeiras e pelos auxiliares. Portanto, estes 12 pontos eu desconheço totalmente quais são eles, não conheço os 12 pontos, mas parece-me que são muitos pontos, mas que no fundo não vão dar, tudo junto não é mais do que 3 ou 4 pontos fulcrais para haver uma codificação. Portanto,
Em relação ao Dr. Miguel Alpalhão, já expliquei porque é que ele era codificador e devido à escassez de codificadores, as prioridades também penso que... Muito obrigado, Dr. Paulo Filipe, pelos seus esclarecimentos. Como as senhoras e senhores deputados referiram, algumas anotações foram dadas e, portanto, não se deixará de dar seguimento. Queria agradecer a sua disponibilidade para ter estado aqui connosco. O Gonçalo Capitão também foi um gosto. Senhores deputados, não é propriamente uma interrupção, uns poucos segundos para que me permitam acompanhar o Dr. Paulo Filipe. Faço.